Por favor, se puderem, as Bíblias abertas. Amém, irmãos? Tem alguém aqui que não conhece ao Senhor, que está aqui sentado nessas cadeiras, ou todo mundo serve a Deus? Todo mundo é crente, amém. Que diz assim, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. A minha versão é Almeida atualizada. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo número 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe nos seus ombros, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá o maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo número 11. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O filho mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus e Pai, nós chegamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de fazer esse trabalho, Senhor, em um período tão tenebroso. Mas sabemos, meu Deus, que Tu és o Deus que provê todas as coisas. O Senhor tem falado conosco através da palavra inicial, através dos louvores. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. Agora rogamos que o Teu Espírito Santo, só o Teu Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, meu Deus, venha visitando corações que estão aqui, meu Deus, nesta rua, nas redondezas desse bairro. Abençoa a Tua igreja que está reunida nesta noite, Senhor, para que verdadeiramente saiamos daqui fortalecidos, cheios do Teu Espírito Santo. Nós rogamos a Ti, Senhor, para que todo empecilho, toda ação de principado e potestade nessa noite, que o Senhor venha repreendendo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor e amada igreja, esse texto que nós acabamos de ler, ele trata especificamente das coisas perdidas. A Bíblia, ela separa um capítulo inteiro para falar das coisas que estão, que foram e que estão perdidas. Quando nós vemos o contexto dessa passagem, logo no versículo 1, nós vamos perceber que há 2 grupos de pessoas nesta
passagem, nesse contexto, aos publicanos e pecadores que necessitavam naquela época ouvir a palavra de Deus. E haviam também os fariseus que só estavam ali para criticar, que só estavam ali para apontar algum erro de Jesus, porque o versículo 1 e o versículo 2 vai dizer que eles criticaram o Senhor, dizendo que o Senhor ele veio para comer com os pecadores. E a primeira coisa que eu quero dizer para mim e para você nesta noite: nós não viemos pregar uma religião ou placa de igreja, nós viemos pregar a Jesus Cristo, Jesus, o Salvador. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, eu não sei quanto tempo você já escutou o Evangelho, já aceitou a Cristo, e a tendência é que nós, por falta de busca, de comunhão, ficamos um pouco dogmáticos com algumas coisas, e algumas mensagens, algumas pregações, elas passam a ser coceiras nos nossos ouvidos. Mas eu creio que Deus ele tem conscientizado dentro da igreja uma geração de homens e mulheres de Deus que são pecadores e que necessitam ouvir a palavra de Deus. É para esses que o Senhor está dizendo essa história. É para esses que o Senhor está se dirigindo. Porque quando o Senhor nesta época, ele falava por parábolas, ele queria comunicar através de algumas metáforas, verdades eternas, e aplicar essas verdades ao contexto social que eles estavam vivenciando. Então essas três histórias, elas se submetem a uma única história. É uma única parábola com três sentidos diferentes. E em todas essas histórias que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que em todas elas há uma perda da ovelha perdida, há uma perda da dracma perdida, há uma perda do filho pródigo que se afastou, mas há também um filho que está perdido dentro da casa. Mas a despeito da perda, nós precisamos entender que em todas essas histórias há uma busca. Em todas essas histórias há uma busca. Em todas essas histórias há um reencontro. E em todas essas histórias há uma festa. E é preciso entender que Deus ele veio buscar o pecador que está no lamaçal do pecado. Ele veio salvar ele e lavar ele, para preparar uma festa, um banquete espiritual para aqueles que são alcançados pelo Senhor. Quando nós vamos ver o contexto da primeira história, nós vamos perceber, já foi dito, já foi cantado no primeiro louvor, que o pastor ele tinha essas 100 ovelhas. E de repente o texto vai dizer que ele perdeu apenas uma ovelha, ou seja, houve uma perda. O texto não fala se é porque esta ovelha se perdeu. O que o texto nos dá a entender é que ela se perdeu e não sabe o caminho de volta. Ela se perdeu e em nenhum momento você vê nesta passagem da ovelha perdida ela tomando a iniciativa de voltar para o aprisco do bom pastor. E este bom pastor, como foi dito nesta noite, ele deixa as 99 ovelhas no deserto. Elas ficam no deserto. E o texto vai relatar que ele vai buscar esta única ovelha que está perdida. Quantas pessoas estão perdidas dentro do aprisco? E muitas vezes essa perda é porque talvez nunca tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Porque aquele que já conhece o Senhor, ele sabe o caminho de volta para casa. Quantas pessoas estão diante do aprisco, recebendo alimento do bom pastor, estão diante dos pastos verdejantes, mas elas estão perdidas dentro do aprisco, de tal forma que quando elas saem, elas não conhecem o caminho de volta. Estão perdidos. Porque todas essas perdas que nós vamos ver nesse texto está totalmente ligada ao pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que nos afasta do aprisco da sua presença. É o pecado que faz separação entre Deus e o homem.
Não há como a igreja fazer qualquer culto evangelístico sem mencionar a necessidade e a consciência do pecado que tem todo ser humano. A Bíblia vai dizer que em Salmo capítulo 14, que o Senhor olha desde o alto céu para ver se há algum que busque a Deus, se há algum que tenha entendimento, e o texto vai dizer que todos se desviaram e se fizeram imundos. Esta é a consciência do pecado que nos afasta do nosso Deus. E talvez você esteja dentro de uma igreja, pregando, cantando, e nunca teve uma experiência com o bom pastor. É preciso nessa noite entender que o pecado te separa do bom pastor. O pecado te separa do aprisco, da convivência com os teus irmãos. E é preciso entender que este pecado é a consequência do pecado original. Paulo vai escrever aos Romanos, vai dizer, Romanos capítulo de número 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 32, o apóstolo Paulo vai dizer, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar com eles de misericórdia. Todo afastamento do Senhor, seja dentro da igreja, seja do homem com Deus, é por conta do pecado. Eclesiastes, o sábio Salomão vai dizer no capítulo número 7, versículo 20, vai dizer, não há um justo que não peque. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo número 29, o Senhor vai dizer através de Salomão que Deus fez um homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Esta é a consequência do pecado. Romanos capítulo número 3 vai dizer que o pecado, ele por um homem ele entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens, logo todos morreram, todos estão mortos em seus delitos e pecados. Essa é a consequência, essa é a natureza do homem caído sem Cristo. Paulo, no capítulo da ressurreição, em 1 Coríntios, vai dizer, se todos estão mortos em Adão, todos serão vivificados em Jesus Cristo. A despeito do pecado, a despeito dessas perdas, porque no versículo número 8, o texto vai dizer que uma dracma, ela se perde. A mulher tinha 10 dracmas, ou seja, uma moeda sem valor, e ela se perde dentro da casa. Eu sei que o culto é evangelístico, mas quantas pessoas estão perdidas dentro da casa? Quantas pessoas estão perdidas dentro do seu ministério? A moeda, ela não tem sentimento. A moeda, ela emite som. Mas entenda, nessa noite a moeda está em um lugar escuro. Seja o mundo, ou seja em um lugar escuro que ela se perdeu, ela está perdida dentro da casa. A ovelha se perdeu fora, mas a dracma, ela está perdida dentro da casa. É preciso analisar nós mesmos para entender qual é a nossa situação dentro da casa. O que é que nos afastou do Senhor? O que é que nos afastou da sua presença? Porque, irmãos, nós precisamos entender, o mundo precisa conhecer a igreja que Deus salvou, regenerou, limpou e justificou, para que verdadeiramente venhamos alcançar o perdido. Mas é preciso entender, nós estamos muitas vezes perdidos dentro da casa. Mas existe uma luz que vai nos encontrar. Existe uma luz que alcança todo aquele que está perdido. Quando nós vamos ver a história da ovelha, voltando um pouco, nós vamos ver que o pastor, ele faz de tudo para alcançar esta ovelha, porque a despeito de toda esta perda, estas perdas que nós estamos verificando nesses textos, nós vamos perceber que em toda perda há uma busca. E quem é que vai buscar a ovelha perdida? É o bom pastor. João capítulo de número 10 vai dizer, eu sou a porta.
Aquele que não entra pela porta das ovelhas, ele é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta são as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e mais abaixo o Senhor vai dizer: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Se a ovelha está perdida dentro, em algum lugar que ela não conhece, se você está perdido, que está ouvindo esta noite, entenda que há um bom pastor que vai lhe buscar aonde você estiver, porque ele pagou o preço na cruz pela sua vida. Se dependesse das ovelhas, aquela ovelha já estaria morta, mas o sumo pastor, ele sabe o preço que é pago para resgatar o perdido. E em todas essas passagens nós vamos ver o pecador arrependido. Quando o pecador ele se arrepende, Deus alcança ele através da sua graça. E o que eu acho interessante, irmãos, no texto da ovelha, é que quando ele encontra a ovelha, ele não leva ela para o aprisco. Salmo capítulo de número 23, que os irmãos conhecem. Ele não leva ela para o aprisco. O texto vai dizer que ele pega ela e coloca nos ombros. Aleluia. O bom pastor, ele vai até a ovelha perdida e coloca ela em cima dos ombros, porque só aquele que carregou a cruz nos ombros pode carregar o pecador perdido nos ombros. Ele coloca a ovelha perdida nos ombros e leva ela para casa. Ele poderia levar ela para o aprisco, mas por que ele leva para casa? Porque vai haver uma festa gloriosa para todos aqueles que já receberam Cristo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então ele pega a ovelha perdida e leva para casa, para cuidar dela, para doutrinar ela e para preparar ela para as bodas do Cordeiro. Entenda nesta noite, Jesus é o grande, o sumo pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20 vai dizer que ele é o grande pastor das ovelhas. Ele é aquele que se compadece do perdido, daquele que está no lamaçal do pecado. Porque o Senhor Jesus, quando fez aquele milagre em Marcos capítulo número 5, ele se compadeceu daquela multidão que eram como ovelhas que não tinham pastor. Então ele dá pão para as ovelhas, opera um milagre, porque o Senhor é misericordioso e ele vai buscar você que está perdido, aonde quer que você se encontre, porque quando chegar o dia, quando aprover a Deus, revelar o seu Filho Jesus a você, não há como resistir a Deus, porque é Ele que opera o arrependimento para a vida, para a salvação. É Ele que tira a ovelha perdida e coloca ela no seu ombro, porque a palavra do Senhor vai dizer, Deuteronômio capítulo 33, uma bênção para Benjamim: o amado do Senhor habitará seguro com ele, ele o colocará em cima dos seus ombros. Entenda uma coisa nessa noite, você que me ouve, a palavra do Senhor, Deus ele vai de encontro até você, ele vai buscar você na escuridão, no lamaçal do pecado, não importa onde você esteja, ele coloca você no ombro e vai lhe levar para um lugar especial, que é a presença dele. Mas há também uma dracma que se perdeu dentro da casa. E o que eu acho interessante, irmão Jobson, é que no Oriente não existia interruptor. A gente começa a meditar na palavra e a gente vê o contexto desta passagem, e nós vamos ver que no Oriente não tinha janela e as casas eram escuras, e é ali que a dracma está perdida, no escuro, dentro da casa. Mas o texto vai dizer que se acende uma luz. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Essa luz é Jesus. Mas eu quero ir mais profundo. Entenda. Para acender uma luz não existia interruptor. Então era necessário colocar azeite em uma lamparina. O que eu quero dizer é que o investimento do azeite era muito maior para
estava perdida. Não existia luz interruptor, então era necessário colocar azeite dentro da lamparina, e o azeite era muito mais caro, muito mais custoso do que uma dracma que estava perdida. Mas aquele que pagou o preço no Getsemane, na prensa de azeite, aquele que foi prensado, aquele que sofreu, aquele que levou sobre si os nossos pecados, ele conhece todo o investimento, ele conhece todo o preço, e por isso que ele vai buscar aquele que está perdido dentro da casa. Você que está me ouvindo, se você estiver perdido nesse mundo, todo o investimento que foi colocado no azeite, Getsemane significa prensa de azeite. É no Getsemane que Jesus soa gotas de sangue. É no Getsemane que Jesus ora de joelho e diz: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. É no Getsemane que ele foi prensado, e a palavra vai dizer que ele foi socorrido, ele foi ajudado pelo anjo. Mas é no Getsemane que ele levanta diferente e vai até a cruz. Aquele que foi prensado, aquele que foi moído, aquele que foi maltratado, cuspido, vilipendiado, ele sabe o investimento de alcançar uma alma perdida. Talvez não seria necessário investir tanto no azeite para encontrar uma dracma. Talvez seria inútil investir tudo isso para encontrar aquele que está perdido. Mas Jesus, ele investiu, ele suportou a ira de Deus. O seu pecado estava naquela cruz, para que através da cruz ele esmagasse a cabeça da serpente, que através da cruz o escrito de dívida que era contra mim e contra você nas suas ordenanças fosse colocada lá e fosse demonstrado para o reino espiritual que a minha e a tua dívida, que a dívida daqueles que já receberam a Cristo foi paga hoje, pode ser paga para você amanhã. Passe e pegue o seu salvo-conduto. Porque quando vocês estavam mortos, Paulo vai dizer aos Colossenses, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas e apagando o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. De que forma nos eram contrária. Ele pagou o preço, mas não pagou o preço. Ele pagou a dívida para buscar aquele que está perdido. Ele pagou a dívida para buscar aquele que está morto. Ele pagou a dívida para buscar a ovelha perdida, a dracma perdida. E não me pergunte o que é. Eu sei que Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, vai dizer: que graça é essa, Coríntios? Porque ele, mesmo sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre, para que através da sua pobreza vocês se fizessem ricos. Entenda nesta noite, Jesus, ele te fez rico. Jesus, ele te fez rico, e eu não sei explicar o tamanho do amor de Deus, do ousado amor de Deus. Eu só quero dizer para mim e para você nessa noite que é graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos a cruz, mas ele, o carneiro substituto no Monte Moriá, se fez substituição pelos nossos pecados. E hoje, se nós estamos aqui nessa noite para dizer para a igreja que está aqui, se alegre, para dizer, você que está me ouvindo, receba o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz que encontrou a dracma perdida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o grande eu sou. Mas também, irmãos, nós chegamos no versículo de número 11 e vamos perceber uma história totalmente diferente. Nós vamos ver que o filho, ele pede a herança do pai de forma antecipada. E eu não preciso adentrar no contexto dessa passagem para dizer que ninguém discute a herança de quem está vivo. A herança só pode ser discutida de quem está morto.
E quando o filho pródigo ele faz este pedido ao pai, ele está dizendo objetivamente: eu não ligo para você, eu quero que você morra. Quantas pessoas estão no mundo não ligando para Deus? Quantas pessoas estão afastadas de Deus como se Deus não existisse, como se Deus já tivesse morrido? E eu não falo só de ateus, eu falo daqueles que já caminharam com a fé e estão apostatando. O texto vai dizer que ele pega os seus haveres. Entenda, a herança foi repartida pelo pródigo e foi recebida também pelo que está dentro da casa, está perdido. Esse jovem, ele comete alguns pecados que segundo a lei mosaica estava determinado para a morte. Este jovem, além de pedir a herança antecipada do seu pai, ele desonra o seu irmão, porque pela clã judaica, o irmão mais velho tinha primazia na família. Esse jovem, ele sai da presença de Israel, da presença de Deus, e vai morar na presença gentílica, se afastando de Deus. Esse jovem, ele começa a ter contato com animais, e que pela lei mosaica era proibido. Ele vai ter contato com porcos. Este jovem, ele está ali, envergonhou o seu pai, envergonhou a sua nação, envergonhou a sua família, envergonhou o seu nome. Entenda, para ele não tinha jeito, para ele não tinha oportunidade de recuperação. Mas o texto vai dizer que no versículo 17 ele cai em si. E ele diz assim: eu levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. O que eu acho interessante é que ele ensaia um discurso para dizer: pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porque o texto vai dizer que ele deixa de se alimentar do pão para se alimentar de lama. Essa é a condição daqueles que não conhecem a Cristo. A igreja se alimenta do pão, Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas aqueles que estão no mundo estão se alimentando de lama. E quando o filho pródigo ele se afasta da presença de Deus, ele está dizendo: eu prefiro o lamaçal do mundo, eu prefiro comer como porcos do que comer como pão. Não havia possibilidade de recuperação. Mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o texto vai dizer que de repente ele cai em si e se levanta para ir para a casa do Pai, porque o nosso Deus é um Deus que está sempre de braços abertos para esperar aquele que está perdido. Quando nós vamos ver esse texto, a única iniciativa do jovem é retornar, é se arrepender, é voltar para Jesus, para Deus. E quando nós vamos ver a passagem, ele está voltando pelo caminho, porque esse daqui já teve experiência, esse daqui já aceitou o Evangelho, porque ele próprio sabe o caminho. Quem já recebeu a Cristo e está afastado do Evangelho, ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho da casa do Pai. Ele conhece que na casa do Pai tem pão. Ele conhece que na casa do Pai tem festas para ocasiões especiais. E o texto vai dizer que ele volta. E algo interessante que eu queria chamar a minha sua atenção nessa noite: o Pai o avista de longe. Quando ele volta, irmãos, depois leiam o texto, não é ele que avista o Pai, é o Pai que avista ele. Porque é Deus que conhece a nossa vida, é Deus que conhece o nosso deitar, o nosso caminhar. A Bíblia diz que Ele conhece todos os nossos pensamentos. Se você está aqui nessa noite, que está aqui nessas casas, ouvindo a palavra de Deus, se você se levantar e Deus já está olhando para você, porque é Ele que opera arrependimento, a salvação só provém dEle. Então o pai está olhando o filho voltar, e o pai avista o filho de longe. E quando avista o filho de longe, o que eu acho interessante é que ele vai ensaiar o discurso. Ele vai dizer: pai, eu pequei contra ti, você precisa confessar. Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Faze-me comigo como um dos jornaleiros, como um dos seus trabalhadores. E o texto vai dizer que quando ele vai ensaiar esse discurso, ele não fala que quer ser como um dos jornaleiros, porque o lugar de filho é na casa do pai. O jornaleiro, ele pega o seu salário sazonalmente e vai embora, mas na casa do pai é uma presença constante. O texto vai dizer que ele vem e o pai corre. Isso é tremendo, irmãos. Isso parece ser algo normal, mas um homem daquela idade não era comum correr. Isso é a graça de Deus que quer ser aplicada para o pecador arrependido, para o pecador que vai voltar. O pai vê, o pai corre, ou seja, é tudo dele. É ele que opera a salvação. É a salvação só vem através dele. E o pai toma a iniciativa. O texto vai dizer que ele abraça o filho. E aonde o filho estava? Estava comendo lama. Queria comer a alimentação dos porcos. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que pega o homem do lamaçal do pecado, Salmo 40, e põe ele sobre a rocha. Você já caçou caranguejo, você coloca a mão dentro do mangue, é a mão de Deus indo no lamaçal para buscar o pecador, é a figura do Deus Todo-Poderoso, indo atrás daquele que está perdido, indo atrás daquele que quer retornar para a sua casa. Este é Deus. Então ele faz outra coisa, abraça e vai beijar. Na tradução grega é a mesma tradução dos beijos que Judas deu em Cristo. São vários beijos, ou seja, só o Pai, só a graça de Deus, através do Espírito Santo, pode pegar o homem fedido no lamaçal do pecado, abraçar ele, beijar ele e dizer: põe um anel no seu dedo. Quando se perdia uma herança, o anel era retirado, e ele está restituindo tudo aquilo que aquele jovem perdeu. Põe um anel no dedo dele. Para aqueles que recebem a Cristo, eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A herança foi pedida, a herança foi dada, mas se você já gastou tudo absolutamente, Deus é um Deus que restitui a herança que você gastou, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele coloca uma roupa. O que isso significa? Identificação da clã familiar. Ele coloca a roupa no jovem para dizer: você está de volta para casa. Só a graça de Deus que pode restituir para o homem pecador, abominável aos seus olhos humanos. E pode colocar um anel no dedo dele, colocar roupas nele, e pode colocar uma sandália nele. Não era uma sandália normal, era aquela sandália que Pedro estava, que se prendia nos pés. Ele está completo, a festa está preparada. O texto vai dizer que ele pega um novilho cevado. O novilho cevado só poderia ser preparado para ocasiões especiais. E aquela era uma ocasião especial. Por quê? Porque meu filho estava morto, mas agora está vivo na ovelha perdida. Porque a festa, quando o pecador se arrepende, não são os anjos, irmãos, que fazem festa. Quando você lê o texto, você vai ver que a festa no céu, o texto diz que é diante dos anjos. Quem faz festa no céu, quando o pecador confessa a Ele, é o próprio Deus, é diante dos anjos, é o próprio Deus que se alegra, que se agrada quando um pecador recebe a Ele. Mas é preciso entender que há uma promessa para mim e para você, e aqui eu vou encerrar. Em todas as ocasiões há uma festa. Há uma festa com os vizinhos na ovelha, há uma festa com as mulheres na dracma, e há uma festa com aqueles que estão dentro da casa. E essa festa, irmãos e ouvintes, não é carnaval, que é temporário. Essa festa não é São João, que é temporário. Essa festa não é uma festa mundana, cuja
A comemoração pode se subscrever ao aniversário da cidade. Esta festa será na eternidade, quando a última trombeta tocar e a morte, o último inimigo, ela será vencida. Se você está aqui nessa noite, você é chamado não para comemorar, não para vivenciar uma festa carnavalesca, uma festa junina. Você é chamado para vivenciar uma festa na eternidade por aqueles que recebem a Cristo. Na casa do meu Pai, pode ficar de pé, por favor, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, mas quando eu vier, aleluia, eu vou buscar a minha igreja. Há uma perda, há uma busca. E essa busca só pode ser feita através do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, Ele já buscou aquele que estava perdido no seu tempo. Mas agora nós como igreja temos essa missão. Em todos os lugares que nós fomos tem aquele que está perdido. Seja dentro da igreja, Deus colocou isso no meu coração. Seja fora da igreja, no mundo. Mas você precisa entender que essa perda, ela não é perpétua, ela é apenas temporária. Porque o sumo pastor das ovelhas está vindo para buscar aquele que está perdido. Porque a luz, que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos vai encontrar o perdido. Apenas a palavra é suficiente. O Evangelho da graça é suficiente, igreja. Paulo vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, não me envergonho do testemunho de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Há um Deus que espera aquele que se afastou, aquele que está vivendo dissolutamente da sua presença, aquele que já desonrou a sua família, já desonrou seu ministério, já desonrou seu pastor, já desonrou seus irmãos, mas a graça de Deus, ela pode te alcançar. Aleluia. A graça de Deus, ela é tremenda, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que amor é esse, Senhor? Porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta obra, meu Pai, sacrificial na cruz do Calvário. A tua palavra diz que tu és o Cordeiro que foi morto antes da fundação desse mundo. E nós cremos, meu Pai, na tua obra de redenção para o perdido. Nós cremos na tua obra de avivamento para a tua igreja, Senhor. E eu quero clamar nesta noite: Deus, vem visitando as nossas vidas como igreja. Se nós estamos perdidos, Senhor, vem nos encontrando nesta noite, Senhor. Se nós estamos perdidos sem saber por onde voltar, tu és o sumo pastor, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, Senhor. Se nós estamos perdidos dentro da casa, ou nós estamos perdidos no mundo, a tua luz, que é a tua palavra, Senhor, pode nos alcançar, porque o teu Evangelho, Pai, é suficiente para alcançar aquele que está perdido, Senhor. Se tem 99 justos que não necessitam de arrependimento, Deus vai encontrar apenas um que quer se arrepender. É por isso que na história ele encontra uma Ruth. É por isso que na história ele encontra uma Raabe, aleluia. É por isso que na história ele encontra uma mulher no poço de Jacó. É por isso que na história ele encontra um endemoniado em Gadara para oferecer a salvação. Pai, alcança nesta cidade, através desse ministério, aqueles que estão perdidos, porque tu és o mesmo Deus. Pai,
levantar e voltar para casa. Nos tira do lamaçal do nosso pecado. Nós não queremos comer migalhas, nós queremos comer o pão que é a tua palavra. Por isso, nesta noite, Senhor, visite cada vida, cada família que está aqui, Senhor, para que possa receber este alimento através desta igreja que está plantada aqui, Senhor, através dos homens e mulheres de Deus que o Senhor vai usar. Pai amado, eu oro para que o Teu Espírito Santo Ele venha convencer do homem do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, é só um pecado que não crê em mim. Aleluia. Pai amado, eu agradeço a oportunidade, Jesus. Obrigado pelo privilégio de ministrar a Tua palavra. Que o Senhor continue nos dando graça, Senhor, para verdadeiramente continuar na Tua presença e verdadeiramente sejamos fiéis ao Teu chamado. Abençoa a Tua igreja aqui nessa noite. Abençoa os louvores que vão ser ministrados aqui. Que o Teu Espírito Ele complete a obra que Ele quer fazer neste lugar, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Faz isso nesta noite e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.